Olá pessoal, Ricardo Rente nesse TN Live, não live, porque nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês o que eu achei do quinto episódio desta quinta temporada de Game of Thrones, Kill the Boy. Como vocês foram avisados, não teve TN Live nos últimos 3 episódios, o 5, 6 e o 7. Eu vou fazer vídeos assim como esse, comentando o episódio. Eu pedi pra vocês me enviarem perguntas de comentários e coisas que vocês gostariam de saber a respeito desse episódio. Já tá separado aqui, eu vou ler um deles daqui a pouquinho. Mas antes eu queria comentar um pouquinho do que eu achei desse episódio como um todo. Se eu comecei essa temporada elogiando Game of Thrones, achando que ela estava começando com o pé direito, sendo promissora de, enfim, eles se desgarrarem dos livros deles e, enfim, contarem a história deles, eu tava achando que isso estava trazendo um benefício para a série, de que a série, sem essas amarras, poderia contar uma história melhor. Até lembrando muito do Harry Potter, o último filme do Harry Potter, que eu lembro que eles tiveram um pouco mais de liberdade, soltaram um pouco mais. Eu lembro que eles fizeram um bom trabalho. Então, eu achei que Game of Thrones poderia ser a mesma coisa. E eu estava redondamente enganado, porque, embora os 2 primeiros episódios tenham sido muito legais, assim, muito bacanas, o 3 foi mais ou menos, e o 4 e o 5 foram episódios bem complicados. Esse quinto episódio, então, foi um episódio que eu acho terrível em diversos aspectos, um episódio que falha em um monte de coisa. Eu quero começar contando, então, falando da Daenerys. A gente começa o episódio com ela querendo descobrir o que aconteceu com o Sr. Barristan Selmy, que de fato morreu na série. Ele é um personagem que não morre nos livros. Ele é, inclusive, um personagem que tem capítulos do ponto de vista dele a partir do 5º livro. É um personagem que começa a ganhar relevância. O próprio ator falou que não esperava que o personagem fosse morrer, porque ele tinha lido os livros. E ele ficou chateado de saber da notícia, ele não queria sair da série, é chato isso. E eles mataram o personagem, eu não sei muito qual o propósito deles na série. Talvez pra abrir uma brecha aí pra entrada do personagem do Tyrion como conselheiro da Daenerys, porque lembrando que a Daenerys não tem mais o Jorah Mormont, que ela expulsou na temporada passada. E também não tem agora o Barristan Selmy e a Missandei, que não é bem uma conselheira de guerra, né? Ela é mais uma intérprete. Então, talvez eles fizeram isso pra abrir margem pro Tyrion, não sei. Mas a gente teve logo no começo do episódio uma cena bacana, que foi ela tentando amedrontar aqueles mestres lá de Meereen. E a cena dos dragões, sempre colocar dragões, né? Eles devem estar com dinheiro sobrando. E eu achei bacana a cena do julgamento em si, deles queimando o maluco e partindo o cara no meio, comendo o cara. Achei aquela cena muito bacana. Quem lê os livros aí, talvez eu acho que essa cena é um pouco de referência à história do Quentyn Martell, que é um personagem que não apareceu na série, não deve aparecer. E que quem lê os livros aí entende um pouco do que eu tô falando. Mas eu acho que eu tenho um pouco de problema com a Daenerys. Eu acho que a Daenerys ela é uma personagem que eu tenho a impressão de que ela deixou de ser uma das protagonistas dessa série, sabe? Se no começo a gente acompanhava muito a história dela e a jornada de crescimento dela, eu sinto que mais e mais ela vai sendo deixada de lado. Eu acho que desde a 3ª temporada, talvez, a gente já tinha bastante dela, mas a partir da 4ª temporada, com certeza, e a partir da 5ª, então, eu vejo isso com muita ênfase, do ponto de que a gente mal vê a personagem, entendeu? A gente mal vê as coisas do ponto de vista dela e o que ela tá pensando, o que ela tá passando. Eu tenho uma certa dificuldade de entender um pouco e ficar assim, caramba, o que será que tá acontecendo com a Daenerys, entendeu? O que tá passando por trás da cabeça dela? Então, eu acho que a série começou a transformar ela nessa personagem coadjuvante e não só a protagonista. Ela mal apareceu na 4ª temporada, mal tem aparecido nessa temporada. Tem episódios, eu acho que nessa temporada, com 7 episódios exibidos, teve uns 3 episódios que ela não apareceu. Ou seja, quase metade dos episódios, o que eu acho bastante, assim, pra uma personagem não aparecer. Mas eu queria ler aqui um vídeo comentário que eu recebi do Genael Lourenço. Ele me mandou no Instagram, eu pedi pra vocês mandarem vídeo comentários também. E ele perguntou o seguinte, olha só. Gente, beleza? Tô enviando meu vídeo aqui. Minha pergunta é sobre essa parte aqui do episódio, cara. Me fala aí qual a sua opinião. Valeu. Então, Genael, cara, valeu pela tua mensagem em vídeo. Porra, bacana ter esse tipo de comentário diferente, não em texto. Cara, eu quero dizer o seguinte, eu acho que essa é uma das loucuras do episódio, porque esse negócio da Daenerys casar com Rhys Darth ou Lorak que acontece nos livros, e é muito louco porque
eu acho que ele não foi tão bem apresentado na série. Ele é um dos mestres escravagistas ali de Meereen, entendeu? E ele acaba aparecendo ali. Ele vira quase um porta-voz dessa galera no conselho da Daenerys. Eu acho que a série apresentou muito mal isso. E isso também acontece nos livros, dela casar com ele, só que num contexto um pouco diferente. No livro, a Daenerys se vê compelida a casar com ela. Ela se vê meio que obrigada a casar com ela por conta, para tentar apaziguar ali os ânimos em Meereen, entendeu? Tem um conselheiro no grupo dela ali que não tá na série, que ele fala que ela tem que casar com ela. Ele é aconselhado por várias pessoas, cara, você tem que se casar com o Rhaegar, porque ele é um cara jovem, um dos mestres, e vai ser bom para você unir com as tradições desse lugar. Então, ela tá apaixonada pelo Daario Naharis, e ela se vê obrigada a casar com esse cara, assim, ela enrola muito até acontecer esse negócio. E na série já é bem diferente, porque... E até meio nada a ver, porque ela tá de um ponto tentando descobrir o que é que vai fazer com aquela galera, o cara fica... encara ali a morte, aí depois, no outro momento, pede perdão pra ela, e ela, do nada, decide que vai casar com ele. Do nada, depois que tem uma meia dúzia de conversa com a Missandei, de onde que a Daenerys tirou essa ideia de que ela deveria casar com o Rhaegar Zolorak. Então, pra mim, isso fica uma coisa... uma das coisas desse episódio que não faz o menor sentido. Outro ponto que eu queria falar com vocês é do Ramsay, que também é um personagem que eu gosto muito dos livros, é um personagem que eu gosto muito na série, acho que o cara que interpreta ele manda muito bem. Gosto também do núcleo dos Bolton como um todo, só que eu acho que o meu problema é o seguinte: o que os produtores estão fazendo nessa série existe toda uma história bacana dos livros que eles não estão contando, e estão contando uma história que eles estão criando, que é uma merda. Tipo, porque o Martin é muito mais criativo e muito mais inteligente, muito mais talentoso do que os roteiristas do Game of Thrones. Desculpa, galera. Mas a gente teve aqui, né, no núcleo do Ramsay, ele tendo primeiro essa trama com a Miranda, ou Miranda, né, que é essa amante dele, né, que já aparecia caçando com ele na temporada anterior, e que a gente já sabia que ela era meio apaixonadinha por ele, ela deu aquela olhada pela Sansa, a gente não sabia o que ia sair dali, né, se ela ia machucar a Sansa, o que seja. E aí teve toda essa trama de desenvolver ela com ciúme, e aí depois ele estendo aquele jantar, e ele falando do Rick pra Sansa, e aí depois descobrindo que a Valda Gorda vai ter um filho, e aí ele preocupado, né, de que de repente ele perca o posto de herdeiro do Roose Bolton, porque ele é um filho bastardo, embora legitimado, ele continua, né, sendo um filho bastardo, de certa forma. E até fazendo um pouco a referência ao nome do episódio, né, Kill the Boy, de repente poderia ser uma referência aí pro Ramsay matar o moleque na barriga da Valda ou Wanda Gorda. Eu acho só que o episódio se perde muito tempo nesse núcleo, entendeu, do Ramsay. Muita coisa, eu acho que fica mal equilibrado, os caras darem foco a essas tramas chatas, entendeu? Chatinhas e que não acrescentam nada, enquanto tem um monte de história que eles estão negligenciando. Eu vou falar mais à frente no review dos próximos episódios pra vocês. Outro ponto que bem ruim desse episódio foi Verme Cinzento e Missandei, cara. É um dos romances mais nada a ver que a gente já viu em série, mais forçado, porque ele é um eunuco, cara, e não tem por que sentir desejo por essa personagem. Então é o que ele é? Ele sente uma coisa meio materna por ela, entendeu? Ele sente como se fosse um filho e ela mãe, sei lá, meio bizarro. E a gente tem... É tão cafona a cena deles dois juntos e tão pouco interessante. Sério, tem alguém que compra esse casal, Verme Cinzento e Missandei, e é mais bizarro que ainda tem a fala dele: mas eu tinha medo de nunca mais ver Missandei. Cara, eu quase caí do sofá quando eu vi essa cena. Mais um dos momentos desnecessários desse episódio. E, pra fechar assim, com um grande momento desse episódio, foi Jorah Mormont e Tyrion sendo atacados em Valíria. Isso é maluco por 1 milhão de aspectos. O primeiro, que a interpretação de Valíria deles é completamente diferente do que é dito de Valíria nos livros. Nos livros, é dito que Valíria é uma cidade amaldiçoada, entendeu? Tipo, ela teve 14 vulcões que despertaram e destruíram Valíria e acabaram completamente com a história deles. É meio como a história dos egípcios, sabe? Era um povo fantástico, fascinante, muito à frente do seu tempo, e que acabou sendo a sua história perdida, sabe? Foi os Targaryen, ou melhor, os Valyrianos, né? Que não existiam só os Targaryen lá.
Perdeu-se muito da história deles lá. Então, o local não é acessível. O pessoal não consegue ir lá pra resgatar artefatos dos Targaryen, pra recuperar a história do Targaryen, não, dos Valyrianos. As pessoas não conseguem ir lá pra resgatar a história dessa galera, pra descobrir mais sobre esse povo tão fascinante, que conseguia fazer coisas que muitos do Westerosis, né, pessoas de Westeros não conseguem fazer. É um lugar onde em volta existem nuvens vermelhas de chuva ácida, existem tornados nos mares, não se consegue chegar até lá. Até o Tyrion fala isso no episódio. E aí na série eles deram uma interpretação de que ela é uma ilha abandonada. O que, pra mim, é uma interpretação bem bizarra, assim, tipo... Por que, sabe? A Valíria pode ser um lugar... É só ir lá, entendeu? Não dá... Eu acho que na série fica até difícil. O que aconteceu com os Valyrianos pra eles serem extintos a ponto de que a ilha deles tá de certa forma normal, né? Só tem ruínas. Tipo, por que o pessoal não voltou pra lá? Não voltou pra correr atrás dos artefatos dos Valyrianos? Ou voltou pra recolonizar aquela ilha? E o mais bizarro é o motivo pelo qual eles tiveram que passar por essa ilha, que era fugir dos piratas. Segundo o Jorah Mormont, os piratas também têm medo daquele lugar. E eu achei muito chinfrim essa justificativa dos caras passarem no meio de uma ilha bizarra, sinistra, sabe, a troco de nada, pra fugir de pirata. Come on, vai, inventa uma história melhor. E aí, no caso, eles são atacados pelaquela galera, dominados pelos Escamagris, e o Jorah Mormont é, então, infectado ali naquele momento pra salvar o Tyrion, que cai no rio. E isso daí só reforça uma trama que tem nos livros que a gente não vai ver na série, que é a trama do jovem Griff. Porque na trama dele acontece exatamente isso. Eles estão passando por um outro local que é conhecido por ter essa infestação de escamagris. E aí eles são atacados, e aí o Tyrion cai no fundo do mar, e aí um outro cara, o Jon Connington, salva ele e fica infectado com escamagris. A gente descobre isso mais à frente no livro. Então a gente ter já essa trama com o Jorah Mormont e tal, é um indício de que a gente não deve ver isso do jovem Griff, a trama do jovem Griff na série. Então, eu acho... Cara, eu fiquei meio bizarro, porque pra mim não fez sentido, entendeu? Tem a luta é de certa forma bacaninha, interessante a cena e tal, beleza, mas pra mim não faz sentido quanto história, como eu falei, esses caras estarem passando no meio daquele lugar e serem atacados por esses homens, e o Jorah agora infectado e meio com essa coisa, caramba, ele vai morrer. O que o Jorah vai querer agora? Ele quer chegar na Daenerys antes dele morrer, de repente? Ele quer o perdão dela? Sei lá, sabe? É umas coisas assim que pra mim ficam tanto quanto inexplicáveis. Vamos ler as mensagens de vocês agora? Olha só, Kátia Ribeiro Ogata. O mestre de Castelo Black é o Rei Louco? Não. Você tá viajando total, Kátia. O Mestre Aemon, ele é um Targaryen, mas ele não é o Rei Aerys. Eu acho, se eu não estou enganado, ele é o tio do Rei Aerys. Tio, eu não lembro, galera. Ele é irmão do rei Aegon V, o Improvável. E se eu não tô enganado, acho que isso mesmo. O rei Aerys é neto do Aegon. Então, seria tio-avô, né, no caso, o Mestre Aemon. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas ele não é o Rei Louco, não. O Rei Louco Aerys foi morto pelo Jaime, cara, né? Por isso que o Jaime é conhecido como Kingslayer. Matheus Felipe. Qual será o futuro de Jorah? Será que ele pode cortar a mão dele e evitar a morte? Se Jorah tinha contaminado e tocar o Tyrion, ele também pega escamagris? Cara, então, Matheus, é uma possibilidade. Será que poderia acontecer se ele cortasse a mão dele fora, ele não seria... ele seria curado? Será que... Como é que aconteceu a infecção? Será que o cara infectado pelo escamagris encostou naquele ponto da mão dele? Ou, de repente, encostou em outro ponto, mas se manifestou ali, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que ele poderia cortar, mas a infecção já tá no corpo dele como um todo, entendeu? Só que se manifesta em certos pontos. Pode ser uma possibilidade. Agora, qual é o futuro dele? Talvez eu veja isso, ele queira o perdão da Daenerys antes de morrer, e aí ele vai pra morrer, e aí a Daenerys perdoa ele no último momento, sabe? Vai ser aquela coisa bem dramática da série, né? Falar romântica.
Mas, enfim, também teria um pezinho de romântico, né? Jean Moraes. Queria que você falasse um pouco do Jon Snow indo para Durolar. Não lembro se isso acontece no quinto livro. Então, Jean, não, isso não acontece exatamente no quinto livro. Acontece, mas não com Jon Snow. Isso é um outro cara que ele manda. O resto dos selvagens que fugiram depois do ataque lá à muralha, né, do fracassado ataque à muralha, eu já falei pra vocês em outros lives, nem todo mundo que tá na muralha é guerreiro, a maioria não era guerreiro, então tem uma selvagem que é a Mãe Toupeira, que lidera essa galera pra eles irem pra um ponto distante, tipo um vale bem distante ao norte da muralha, pra que eles fiquem sitiados ali, para que eles se protejam ali. E aí o Jon Snow descobre isso e manda um cara da muralha, se eu não me engano, é o Lorde Comandante de Atalaia Leste do Mar. Ele manda o cara lá com alguns navios dos Stannis para resgatar esses selvagens, para que eles não virem soldados dos outros. Mas na série eles vão colocar o Jon Snow aí para fazer essa cena de ação. A gente vai ver isso no próximo episódio, no 8º episódio. E na série eles têm que colocar isso porque o Jon Snow é o heróizinho, sabe? Então eles têm que botar ele na ação. E o Jon Snow, depois que vira Lorde Comandante, depois que ele vira o Senhor Comandante da Patrulha da Noite, ele não participa mais de aventura, de luta, entendeu? Porque não é a função dele como Lorde Comandante, a função dele é gerenciar. Então ele passa a ter essa questão política e administrativa da muralha, da Patrulha da Noite, que é interessante também de certo ponto, mas talvez na série precise que o Jon Snow tenha esse papel de herói, caia na porrada e lute. No livro não faria muito sentido, porque eles sempre tentam proteger o Lorde Comandante. Vamos ver aqui. Vitor Hugo Couto. Ricardo, tu acha que a série tá dando muito foco pra teoria de que o Rhaegar e a Lyanna são os pais do Jon Snow? Sim, isso é uma das teorias sobre a origem do Jon Snow. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, sobre a descendência. Será que o Jon Snow é um Targaryen? E esse vídeo vai ser publicado essa semana ainda, se você está vendo esse vídeo na data da publicação, no grupo fechado dos protetores do território, da galera que patrocina o Território Nerd no Patreon. Fiz esse vídeo extra como um agradecimento a esse pessoal. Então, se você é um dos protetores, fica ligado essa semana que eu vou publicar o vídeo lá, certo? Olha só, Peta Taide, ele pergunta o seguinte: será que Thoros de Myr e Beric Dondarrion aparecerão novamente na série? Peta, eu adoraria que eles aparecessem nos personagens que eu adoro, tanto nos livros, e eu adorei deles nas séries. Eles apareceram na 3ª temporada, pra quem não lembra. O Thoros of Myr era aquele sacerdote vermelho que ressuscitava o Beric Dondarrion, que era aquele cara de tapar o olho que já tinha morrido 6, 7 vezes. São dois personagens que eu acho fascinantes. E eles voltariam a aparecer com a personagem, a Lady Stoneheart, que eu também já contei isso num vídeo no meu review da 4ª temporada. Se você não viu, dá uma olhada, procura aqui no territorionerd.com.br. Os personagens voltam a aparecer junto com essa personagem, só que a gente não sabe se essa personagem vai voltar a aparecer, então também não sei se esses caras vão voltar a aparecer. Eu adoraria, porque eu adorei a interpretação, a caracterização deles na série, adorei os dois atores escolhidos. Arthur Dias, será que a série não explorará os Greyjoys? Achei essa parte muito boa nos livros. Arthur, também já falei do Victarion e do Elrond Greyjoy no meu review da 4ª temporada do Game of Thrones também. Tudo indica que a gente não vai ver esses dois personagens. Eu tenho um pouco de esperança de que talvez eles apresentem eles na 6ª temporada, talvez. No 4º livro do Game of Thrones, a gente tem todo um desenvolvimento de uma trama dos Greyjoy, né, a família do Theon Greyjoy, e o Victarion e o Elrond são os tios do Theon Greyjoy. E eles são dois personagens muito fodas que aparecem e que também começam a tentar mudar esse tabuleiro. Só pra você entender como um desses personagens são fodas, o Elrond, que é um desses tios, ele é tão foda que ele conseguiu ir até Valíria e voltar. Ninguém consegue até lá, todo mundo morre, todo mundo desaparece. Ele conseguiu ir e voltar e ainda conseguiu um item Targaryen perdido, que é foda pra caralho, cara. Quem sabe eu conto pra vocês num outro vídeo. Vamos ver aqui mais mensagens. Pablo Anderson. Vamos ver o que ele fala aqui. E a doença dos Homens de Pedra? Por que são mandados pra lá ao invés de serem mortos, como o próprio Tyrion disse? Cara, esses Homens de Pedra são os caras que foram completamente infectados pelo escama gris. A doença se espalha pelo corpo todo. E eles não morrem, mas eles ficam insanos, entendeu? Porque gera dor essa parada. Então imagina que os caras têm uma ferida no corpo inteiro.
Na série, eu também não lembro disso, mas eu vi um pessoal falando, parece que eles dizem isso, né? De que os caras são enviados pra lá que estão com essa doença, que isso é uma maluquice, também não existe isso no livro. Como eu falei, existe uma área no Caminho de Volantes, onde o Tyrion tá passando nos livros, que é infestado dessa galera. Ali tem uma predominância de acontecer o escama gris. E por isso que tem mais desses caras infectados ali, entendeu? Mas não é que eles são mandados pra lá. E aí na série eles colocaram que eles eram mandados pra Valíria, o que não faz sentido nenhum. A Shireen, a filha do... Aqui, até o Fernando Ferroz pergunta. O Fernando Ferroz: Ricardo, tem algum jeito de impedir o escama gris de espalhar ainda mais pelo corpo, tipo cortando o braço dele? Como eu falei, talvez o corpo dele já esteja todo infectado. Como o Stannis conta, ele teve que contratar uma porrada de mestres e a galera fazer o horror pra tentar reter o escama gris da Shireen, pra que ela não morresse, na verdade, né? Não ficasse insana com essa doença. Mas não existe uma cura conhecida, não existe uma técnica conhecida. Então, talvez, a princípio, o Sor Jorah esteja aí condenado mesmo. E Henrique Oliveira: Ricardo, quem pega escama gris vira um caminhante branco de pedra? Não é um caminhante branco, cara. Ele pergunta: eles ainda pensam como humanos? Eles são humanos, mas totalmente insanos, totalmente dominados por essa doença que provoca uma dor absurda e que deixa os caras malucos. Então eles meio que perdem a consciência de quem eles são. Então, é isso, pessoal. Esse é o meu comentário sobre esse quinto episódio, Kill the Boy. É um episódio que eu achei bem fraco, bem ruim, bem problemático no desenvolvimento de tramas muito importantes. E vamos ver, eu vou comentar os outros 2 episódios também, o 6º e o 7º episódio. Fica ligado aqui no Território Nerd, se inscreva no canal para não perder uma próxima atualização, porque tem vídeo toda semana. Entra lá no territorionerd.com.br, onde você encontra todos os vídeos do Território Nerd, além de textos e podcasts. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá, tchau!